Você gostaria de ter mais autoestima? Será que a autoestima é algo extremamente importante para o viver bem, para o se relacionar e para suas conquistas de vida? Será que existe um lado ruim de ter autoestima? Na verdade, há alguns teóricos da personalidade humana atuais que eles afirmam que a autoestima talvez seja o seu maior problema e que ela tenha um lado muito ruim. Será que isso é verdade? Esse é o tema aqui do nosso Chá com Prosa e a gente vai falar sobre autoestima. Você sabe o que é autoestima? Você quer ter ela? E aí, pessoal, acho que primeiro, o que é autoestima? A gente pode pensar em autoestima como uma avaliação que a gente faz de nós mesmos, né? Assim, com base naquelas habilidades que a gente tem, nas que nos faltam, né? No que a gente pensa sobre a gente mesmo, né? Uma avaliação sobre a gente mesmo, assim, basicamente. Vou dar uma definição mais curta, né? E com certeza eu acho que ela pode trazer muitos benefícios e também muitos problemas, porque se é uma avaliação, né, a gente tem que partir do princípio que ela é um julgamento que eu faço sobre mim mesmo, né? E o nosso julgamento nem sempre é uma verdade absoluta, né? Como a gente já conversou aqui. Então eu posso olhar para essa avaliação de mim mesmo de forma muito negativa ou muito positiva, ou ancorar nos meus resultados, né? Essa avaliação de mim mesmo, e isso pode me colocar em problemas, assim, porque se eu tenho uma visão de mim mesma muito positiva, eu posso estar falhando em ver coisas que eu não sou tão boa assim, né? E aí, quando eu tenho algum fracasso, a minha visão de mim mesma fica sendo questionada, assim, como se eu não tivesse valor nenhum, né? Agora, se eu tenho uma visão de mim mesma como uma pessoa muito aquém do que as outras pessoas e tal, isso pode diminuir minha autoconfiança, né? Pode fazer com que eu me exponha menos à vida. Então, eu acho que por aí a gente já começa a ver alguns dos problemas assim que essa questão da autoestima pode trazer, né? Assim, porque ela está sempre baseada nessa avaliação. Eu acho que se a gente tem consciência dessa que é uma avaliação, talvez a gente tenha um pouco mais de chance de não ser tão dependente dela ou cair tanto nesses desafios, né? Mas eu acho que esse é um primeiro ponto que valeria a pena a gente discutir aqui. Eu gosto muito do olhar que a autoestima, ela é a avaliação que a pessoa faz de si mesma, né? É como ela se vê, né, frente ao mundo. Então, como ela se percebe, como ela se valoriza, né, quem ela acha que ela é frente ao mundo. O duro, né, que como a Vivian falou que nós somos animais sociais, isso é muito socialmente dependente, né? Como que eu sei que eu sou um bom profissional? Comparando, ou pela fala das pessoas, né? Qual é a minha percepção? A percepção de quem eu sou muitas vezes está totalmente associada com a criação que eu tive. Aquele jeito que o seu pai fala, que a sua mãe falava, você é isso, você é aquilo, né? Então, dependendo da maneira como você se desenvolveu no seu meio, isso é uma bomba para a autoestima. Agora, acho que uma coisa interessante é que eu me avaliar de maneira positiva, me valorizar, né, também de uma maneira positiva, e ter uma boa percepção de mim é algo imprescindível para o meu desenvolvimento e meu sucesso, né? Sendo um animal social. Caso contrário, eu vou ficar sem forças. Imagina alguém que acha que é um lixo, né? Que nunca vai conseguir, né? E que faz uma avaliação muito depreciativa de si. Né? Então aqui tem dois pontos, né? Eu acho que dois pontos muito interessantes. É muito importante eu ter tudo isso, né? Um bom olhar sobre quem eu sou, mas talvez isso também seja a minha ruína. Antes de falar ruim aí, né? Acho que é legal falar que a gente faz essa autoavaliação, essa autopercepção com relação a nossas habilidades, né? Nossa performance ou nossa facilidade ou dificuldade em executar determinada atividade ou tarefa, uma função, né? Mas também tem um lado que é o quanto a gente se avalia
num aspecto de valor, né? De importância. Qual é o meu valor? Qual é a minha importância? Para mim mesmo, para as outras pessoas, para a vida, né? Então, autoestima às vezes confunde, né? A primeira vez que eu vi autoestima, será que é alto de alto, né? Com L? Já é alta a minha estima. Estima de estimar, né? Talvez. Eu estimo o quê? Então, às vezes eu subestimo. Quando eu subestimo alguma coisa, eu estimo para baixo, né? Ou o quê? Eu hipervalorizo alguma coisa, eu hiperestimo alguma coisa, né? Eu estimo algo para cima, né? Mas isso em relação a si mesmo, né? Então é auto com A-U-T-O, né? Autoestima, é a estima de si mesmo, né? O quanto que eu me estimo nesse sentido. Eu acho que o Marcelo falou bem, né? Acho que está muito relacionado não só com uma avaliação analítica, né? Mas está muito relacionado com a percepção, a imagem que eu tenho de mim mesmo, né? Às vezes, acho que tem até alguns filmes que brincam, né? Assim, quando você se olha no espelho, né? Às vezes tem espelho que distorce, né? E você se enxerga de uma forma que não é exatamente condizente com a realidade, né? Então, essa lente que a gente olha a gente mesmo e a gente faz eu diria, um julgamento de valor sobre o que a gente percebe da gente, pode não estar totalmente alinhado com uma realidade física material, eu diria, mas está alinhado com uma realidade psíquica subjetiva e imagética interna que eu criei de mim mesmo, né? Então, ter esse cuidado de que essa nossa percepção pode estar distorcida. Então, até com o mundo digital, eu diria que cria-se até uma outra ordem de realidade, que é uma realidade virtual que a gente cria da gente mesmo, né? Até os filtros, né? A gente vai criando uma outra imagem da gente mesmo digitalizada, né? Então tem a realidade física material, tem a realidade simbólica até interna que a gente cria, né? Imagética, abstrata, e eu diria que tem uma realidade agora virtual, digitalizada da gente mesmo. E daí, às vezes, essas três ordens de realidade não se alinham. Cada percepção, cada olhar vai olhar para um aspecto e às vezes a gente fica mergulhado e fixado apenas numa ordem de realidade. Talvez aí a gente possa citar depois distúrbios psíquicos, né? De despersonalização, né? Ou até mesmo de distúrbios alimentares, de autoimagem, que não se alinha a realidade física concreta com a realidade psíquica interna criada dentro da gente, né? E aí que eu acho que tá o grande problema, assim, da autoestima, né? Porque ela sempre vai ser essa avaliação. E como a gente faz uma avaliação, como o Marcelo falou, geralmente é por comparação e tal. Então, se eu tenho uma boa autoestima, provavelmente é porque eu estou olhando para uma parte de mim que eu considero que eu sou boa. Então, sei lá, eu posso ser boa no meu trabalho e tal, mas eu posso não ter outras habilidades, né? Ou quando algo acontece de errado no meu trabalho, eu começo a questionar todo o meu valor também, porque se a minha identidade está muito vinculada àquilo que eu achava que eu era boa, né? Quando algo ruim, é como se eu não tivesse mais nada no que me ancorar, né? Então, a gente tem que lembrar que tem essa lógica da mente de tentar se fixar mais as coisas que não dão certo, nas coisas que eu não sou boa. Então,
acho que eu acho que a autoestima ela tem um papel muito importante, como a gente estava falando, né? De fazer com que a gente se exponha, da gente conseguir fazer as coisas que a gente gostaria, né? É, topar desafios e tudo. O problema é que às vezes a gente fica muito nessa função de comparar no que eu sou bom e quando eu não sou eu caio, né? E aí eu começo a ter uma visão de pouco valor mesmo, porque até aquilo que eu sou bom já não tenho mais. Então eu não tenho valor nenhum, né? Assim, é como se eu não tivesse nem coragem para me expor, assim, eu fico mais inseguro, né? Então, como que uma pessoa que tá e é uma questão circunstancial muitas vezes, né? Então, sei lá, uma pessoa que repetiu de ano na escola e ela era boa aluna até então, ela pode se achar incapaz e isso transformar toda a forma como ela vê a si mesma, como ela vai se expor, né, até profissionalmente depois. Então, eu acho que só a autoestima, assim, ela te dá um boom, assim, quando sua autoestima tá boa, né, mas ela não se sustenta, né, ela é muito frágil, assim, eu acho que ela. Acho que deu uma travada na Vivian. Bom, mas eu pegando o que a Vivian estava falando, né, eu acho que é muito, tem algumas coisas interessantes. Acho que se juntar o que você trouxe, isso, o que a Vivian trouxe, eu acho que dá um jogo bem legal. Porque a verdade é que há vários mundos mesmo, né? Tipo, ninguém é bom em tudo, a gente está inserido em vários contextos, né? Então, sei lá, quando uma criança está se desenvolvendo, tem ela e o esporte, tem ela e o grupo, tem ela e a pressão, né, da escola, tem ela dentro da família, quem ela é. Então, são muitos universos e um ser adulto também tem isso, né? Até áreas de saber e etc. Eu estava assistindo a volta da França, que acabou de acabar, né? Que é uma competição incrível de bicicleta. E dentro de uma equipe de 5 pessoas tem o cara que escala, sabe? O cara que vai subir com a bicicleta a montanha, tem o cara que é muito rápido. E o time inteiro trabalha para essa pessoa, sabe? Acho que a Vivian caiu, daqui a pouco ela volta. Né? Então, poxa, mesmo dentro de uma equipe de ciclismo olha, sabe? Esse cara não é bom para isso. Esse aqui é bom, sabe? Então a gente está o tempo todo nesse mundo. E a autoestima, né? Que ela tem uma função do quê? Porque quanto mais eu me sinto melhor, mais empoderado, mais forte, é mais fácil enfrentar situações difíceis, né, desafiadoras. É mais fácil eu me portar numa relação com outras pessoas. É muito difícil eu me posicionar em relacionamento se eu não me acho bom, se eu não me acho querido, se eu não me acho bonito e por aí vai, né? Então, eu ter uma avaliação de mim boa é ótimo, né? E ter uma avaliação muito ruim de mim, ela é ruim porque aumenta a insegurança, atrapalha essa autoimagem, né? Muitas vezes me deixa é muito difícil enfrentar as adversidades, as coisas da vida, né? Então ter esse parâmetro ele é importante, mas a gente não vai conseguir ser bom em todas as áreas. Quando a gente vai fazer algo novo, já é a gente muito fraco, isso afeta muito a gente, né? Acho que a Vivian conseguiu voltar ou não. Ah, bom, Deixa ela no meio. voltou. Tinha caído aí, Vivian? Tá voltando, eu acho. Não estamos te ouvindo, tá voltando ainda. Bom, você já está ouvindo a gente, Vivian? Sim? Já. Bom, o que eu estou fazendo, eu estou contextualizando um pouco o que você trouxe, sabe, Vivian, com o que o Susumo trouxe. Né, a gente tem muitos universos que nós estamos inseridos e a gente não vai ser bom em todos esses universos. Ter uma visão positiva de mim me ajuda a enfrentar situações, em lidar com pessoas, com eventos sociais, com adversidades. E uma avaliação muito negativa de mim aumenta minha insegurança, minha autoimagem, etc. Mas aqui gera uma coisa que é muito incrível para o desenvolvimento humano, e eu acho que para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Que a gente vai ser bom para algumas coisas, ruim para outras, ou a gente pode estar inserido num meio social, profissional, que parece que a gente não é bom em nada. Isso pode acontecer, porque se é circunstancial, sabe, é meio que a história do patinho feio. Você era visto como totalmente errado e na verdade você não é errado. Você na verdade é feito para fazer outra coisa. Como que é aquela frase do Einstein, né? Todo mundo é um gênio, mas se você avaliar um peixe pela sua capacidade de subir em árvore, ele sempre vai ser visto como um tolo, né? Então
Então, só um ponto que eu acho muito importante, né? Eu acho que é o grande tema desse nosso encontro, né? O grande desfecho. Mas tem aquele estudo com crianças que é incrível, né? Que eles chegam para as crianças e eles falam a diferença entre você elogiar a conquista e elogiar o esforço da criança. Para todo mundo que é pai, isso aqui é muito importante. Porque quando você elogia a conquista, a criança ela tende a ficar mais rígida naquilo que ela faz. Por quê? Porque ela sempre quer ser visto como alguém bom e forte. Ela dificilmente vai se colocar em algo ou em coisas que ela não é tão boa. Né? Então, como que foi a pesquisa? Pegaram crianças e elas iam fazer um teste de criatividade bem simples. Né? E aí, quando elas terminaram o teste, foi falado assim para elas: olha, você é boa nisso, hein? Que belo resultado. Né? Muito, 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 muito bom. E aí perguntaram para as crianças se elas queriam fazer o mesmo teste ou fazer um teste novo. As crianças queriam fazer o mesmo teste, ou seja, elas queriam continuar sendo elogiadas. E aí pegaram outro grupo de crianças e deram o mesmo teste e elogiaram o esforço dessa criança. Nossa, eu vi que você tentou, mesmo aquelas que você não sabia, eu vi que você conseguiu. E aí, quando foi perguntado para elas se vocês querem o mesmo teste ou quer outro, boa parte delas escolheu um novo teste, ou seja, uma abertura maior. O que isso tem a ver com desenvolvimento humano? Imagina uma criança que ela toda hora é elogiada. Nossa, você é muito boa, você é muito inteligente. Nossa, você só tira 10. Aí ela vai fazer uma atividade física, ela não é tão boa porque ela nunca jogou. Né? Então a autoestima dela está avaliada, está posicionada tipo em ser um bom estudante. E aquilo que eu não sou bom, eu não vou arriscar. Então eu vou tirar da frente. Então o que a gente sabe é que, né, quando ela não atinge muito bem, e eu já tive pacientes assim, eu tenho certeza que a Vivian também, que quando chegam no vestibular, muitas crianças quebram nessa questão da autoestima delas. Porque elas sempre tiraram boas notas, sempre foram vistas como ótimos alunos, e de repente elas se veem com medo e com a dúvida: será que eu sou tão bom mesmo? Então é a mesma coisa do estudo. A criança, né, que ela se apoia em quem eu sou, ela vai estar sempre se escondendo para coisas novas e para o mundo. Então dificilmente ela vai atingir todo o seu potencial, porque ela vai estar sempre se apegando em querer ser avaliado como alguém bom, como alguém ótimo. E, poxa, usando o que o Susumu trouxe de vários mundos, não tem como a gente atingir o nosso sucesso ou a nossa expressão sendo bom o tempo todo em todos os mundos. Não tem como. E muitas vezes, eu acho que a gente não vai tocar nisso aqui, mas aí para proteger a minha autoestima eu vou usar a agressividade, sabe? Isso é uma bomba. E acho que tem aquele lado que a gente sempre coloca, né? Acho que o Marcelo sempre lembra de necessidades humanas, né? Legítimas e universais, né? Por que eu quero ser visto e sempre ser querido, né? Por que quando eu sou elogiado, eu quero me manter sendo elogiado, né? E isso é algo, nem é algo como uma recompensa, assim, eu diria, mas é algo tão inato, né, assim, de se pertencente, de se sentir pertencente, num simples ato de querer ser amado, né, de querer ser querido, de querer se sentir que tem o seu lugar, né, de que é bem-vindo, né? E eu sinto que, assim, é um jogo e é uma dinâmica, sim, que começa na infância, assim, na formação da nossa estruturação psíquica e de identidade, né? Mas eu diria que a vida adulta é permeada por esses jogos e dinâmicos internos de se sentir aceito, de se sentir bem-sucedido, de se sentir bem visto pelos seus pares, pela sua família, e daí mistura um monte de projeções, né? E de inseguranças. E daí tem os sucessos e fracassos, e é tudo isso ao mesmo tempo. E eu lembro sempre da expressão que o Marcelo usa de uma curva de aprendizagem, né? Se em uma área eu já sou expert, em outra área eu estou iniciando.
né? Eu sou um Dumb lá, um bem... Tô começando isso, né? E, eu diria que essa sensação de capacidade de se expor a diferentes contextos é muito beneficiado pela autoestima, e a autoestima, ela então traz uma certa flexibilidade, né? Uma amplitude de repertório para a gente se expor a diferentes contextos, ambientes, pessoas, atividades, estímulos e por aí vai. Mas eu acho que um ponto importante que a gente já citou antes, que é a comparação, né? O jogo de comparação, que a gente acaba sempre comparando com um outro, né? Com outro que às vezes já está lá na frente da nossa curva de aprendizagem, né? E daí isso inibe a gente. Às vezes, como o Marcelo disse, é a voz de um adulto, quando a gente era criança, que ecoa dentro da gente assim: você nunca vai conseguir, você não tem jeito, você sempre faz isso. E isso a gente perpetua e fica remoendo dentro da gente. E isso acaba, os próprios sintomas depressivos são isso às vezes, né? É fruto de uma repetição de um padrão de pensamento negativo sobre si mesmo, né? E pouco Então fica repertório, rígido. né? São umas pessoas que são os adultos quando a gente está se edificando, não só os adultos, mas aqueles profissionais referências, né? Eles têm uma super responsabilidade nisso, né? Eu acho que quando a gente tenta humanizar, eu acho que a grande beleza de um professor humano é isso, é ele não se colocar tão diferente ou tão distante. Porque eu lembro quando eu estava no ensino médio, no ginásio, né? E eu via um professor escrevendo de cabeça, assim, na lousa, e eu falava, meu Deus, deve ter nascido pronto. Tipo, meu, é gênio, sabe? Eu fui numa festa julina, né, esse final de semana, encontrei um amigo meu, que é amigo desde sempre, e ele foi a primeira vez que eu vi alguém mexendo no computador. Naquela época era DOS, né? E eu vi ele mexendo no DOS, eu falei assim, meu Deus, o Jorge é inteligente demais. Eu nunca vi alguém tão inteligente assim, sabe? E isso vai aumentando uma percepção nossa do tipo, peraí, talvez eu seja bem burrão mesmo, sabe? Talvez, né? Porque e tudo, né? Na faculdade também. E aí, muitas vezes a gente não vê que há um processo, que há um tempo, que, sabe, a gente aqui conversando sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento humano, sobre mente humana, pô, a gente faz isso há 15, 20 anos ou mais, sabe? É um campo de estudo que a gente tem muitas vezes que a gente tinha antes por prazer, antes de entrar na faculdade, sabe? Uhum. Então, eu acho que contextualizar isso é algo muito, muito, muito importante. Porque senão o tempo todo a gente está errado. Você vai começar a andar de bicicleta, todo mundo anda mais rápido que você. Você vai começar a correr, parece que você está morrendo, e aquela outra pessoa que teoricamente poderia não conseguiria, tá, sabe, tudo, tá sempre, sempre. E isso pode afetar muito o nosso bem-estar. Muito o nosso bem-estar. Eu acho que tem uma questão até também, né, assim, por exemplo, essa semana eu estava conversando com uma paciente que é negra, né, e ela sempre cresceu, ela tem dinheiro, assim, mas sempre cresceu, então, no meio de brancos, assim, e ela nunca tinha se dado conta do quanto a questão racial estava presente, porque ela nunca passou necessidade, por exemplo, financeira, né, como a maioria das pessoas negras, mas e ela começou a esbarrar agora ela mesma dizia que ela não tinha esse letramento racial, assim, ela não conseguia perceber, porque ela sempre convivia com pessoas brancas e tudo mais. Então, eu acho que tem uma coisa também da gente também se dar conta dessas diferenças, né? Que embora a gente hoje, né, esteja trabalhando mais ativamente, eu vejo a sociedade mais engajada nessa diferenciação, né, e tentar cultivar uma equidade, ainda há muito dessa dificuldade de da gente se entender dentro da nossa raça, né, assim,
de ver quais são os privilégios ou desprivilégios e o quanto isso também pode afetar a minha autoimagem, né? Por exemplo, ela não percebia isso, mas ela falou assim, e aí eu comecei a trazer alguns questionamentos assim na terapia, e ela falou, aí agora ela trouxe essa questão e ela também falou, são pessoas brancas que me falaram que talvez eu estava sofrendo racismo, né? Assim, então foi muito interessante dela perceber essa questão, porque ela não se via, por exemplo, desprivilegiada, mas estava sempre julgando a sua aparência como pior do que as pessoas que ela convivia, porque eram pessoas diferentes, então pessoas que tinham cabelo liso, né? Então ela sempre se via como feia, e ela não entendia que tinha uma questão racial envolvida, né? E é muito Isso afeta interessante demais, perceber né? todas essas coisas que podem afetar a nossa autoestima, porque é uma coisa muito contextual, né? Em que meio que eu vivo, que família que eu tive, né? Que educação que eu tive. Então, para além de todo esse processo que a gente vai se desenvolvendo, tem Eu acho que também essa visão contextual, né? Acho que é Diga. legal a gente falar sobre capital cultural. Acho que isso é extremamente importante, Sim. né? Mas eu acho que usando esse exemplo, poxa, a primeira vez eu conheci vocês na Unifesp. A primeira vez que eu fui lá conversar com quem seria o meu orientador, eu desci da estação Santa Cruz de São Paulo. Eu lembro que estava com uma mochilinha assim, pô, já tinha 30 anos. E a minha vontade era voltar para trás, né? Ele pediu para eu ir lá conversar com ele. Eu já era psicólogo, já tinha feito curso de mindfulness. E eu lembro eu descendo ali a rua e eu falei assim: isso aqui é para quem é muito inteligente. Isso aqui é para quem estudou, sabe? Vinha essas coisas. Tipo, em Mogi das Cruzes, que é onde eu moro, só estudava numa federal, ou quem era tipo muito inteligente ou quem era rico, sabe? Então, eu juro que eu peguei e falei assim: não, acho que eu preciso de mais tempo de profissão e de experiência para poder vir aqui. E se ele perguntar algo que eu não sei? Olha que incrível isso, né? Então aqui a gente vê que e quase deixei de ter uma grande oportunidade na minha vida, ou talvez uma das maiores oportunidades da minha vida. Não teria conhecido vocês dois se naquele dia eu teria voltado para trás, se eu tivesse voltado para trás, eu não teria, sabe, né? A minha inserção no mercado e no mundo seria totalmente diferente. Então é em cima de uma dor, né? Se você não se achar um pouquinho capaz, é quase impossível, sabe? E então ter é, agora tem uma coisa que eu quero falar sobre isso também, Só né? Porque a posso gente fazer uma pode observação, falar. Marcelo, da sua história? É que quando a gente não conhece, ainda não foi lá para ver, né? E não conhece, geralmente a gente hiperestima, né? O que tá lá. O Porque a gente vê desconhecido a algumas gente pessoas acha que que tá lá em foram, cima. né? Sabe? A gente vê algumas pessoas que foram, que tinham talvez uma história diferente da sua. Porque se eu tivesse um Sim, amigo meu burrão que foi, eu falei, se ele foi, meu, sabe? Tipo, né? Mas você não vive esse meio, né? Você não sabe sim, desse meio. Então sim, ele é algo do tipo, sabe? É igual as pessoas acham, muita gente acha que se for pro Rio vai ser assaltado de cara, porque você cria um imaginário, sim, e não. exatamente. Então acho que junto com isso também tem essa visão da gente também, né? Depois que eu fui, eu falei, todo mundo aqui é burro. Tipo, não tem ninguém, tipo, é tudo igual. Exato. É isso que eu ia falar. Depois que a gente conhece, a gente. Não é nada disso, né? Assim, não é Nada. nada Tipo, daquilo que eu tinha imaginado, né? Que eu exato. tinha criado dentro de mim. Eu acho que Mas, você aprende outras coisas, né? Desculpa te cortar, mas você vê que há esforço, há disciplina, e aí você vai aprendendo outras coisas que vai fazer você trilhar o mesmo caminho, que não são aquelas coisas que você imaginava. A gente sem dinheiro também, sabe? sim. Então aí eu começo a me achar em casa. Agora, um ponto muito legal. Pode falar, Sussumo, porque daí eu vou entrar, É, vou abrir uma outra. tá. E é só um mecanismo, às vezes até natural, de proteção nosso, né? Porra, A gente hiperestima aquilo que a gente desconhece e vai entrar em contato, e a gente subestima a gente, né? A gente, não, será que eu sou tanto para entrar em contato com isso, né? E daí eu preciso me preparar para isso. Então tem um certo mecanismo de proteção, de preparo, para eu me sentir pertencente lá, eu preciso me imbuir de mais recursos, hiperestimar lá,
me subestimar aqui para eu, de repente, dentro de mim, chegar num lugar que eu me sinta seguro. Assim. Não. E vou Não, me É, sentir mas esse é pertencente. inclusive um dos reveses, eu acho, da autoestima, né? Porque como é sempre uma avaliação, às vezes é isso que vai te impedir de. Se você tá sempre se achando inferior, eu tenho que ter mais recursos, então eu tenho que me preparar. Eu acho que um pouco dessa crítica é importante, né? Mas às vezes, se é uma pessoa que já é mais insegura, às vezes ela já tem os recursos. O Marcelo, por exemplo, né? Ele já estava no momento de ir lá e entrar nisso, né? Mas ele poderia, se ele fosse uma pessoa um pouquinho mais insegura, talvez ele ia pensar que, não, eu preciso aprender um pouco mais, sei lá, de inglês, ou agora eu tenho vou fazer uma pós-graduação aqui, uma especialização antes de ir. Então, assim, Ele eu não até sei se a fixou gente aí consegue na chegar. careta dele. Ele até ficou fixo na careta. Na verdade, sabe que é uma coisa. Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Estão me ouvindo? Tem uma coisa muito legal nisso, sabe, Vivian? Que é uma frase do Freud que eu acho que faz muito sentido. Quando a dor for maior que o medo de mudar, a pessoa muda. Então ali, na verdade, eu tava ferrado. Ou eu fazia aquilo, ou não ia, sabe, tipo, porque eu tava numa situação muito ruim. Então, às vezes, essa dor, ela faz, tipo assim, dane-se, eu vou lá. Mesmo, às vezes, você não tendo uma autoestima muito alta. Né? Mas tem uma história que eu sempre conto, talvez já tenha contado aqui no Chaco Prosa, mas a primeira vez que eu vi a Vivian. Posso colocar só a palavrinha disfuncional, né? Eu acho que essa discrepância, quando a nossa autoestima nos impede de realizar algo que é importante pra gente, daí eu acho que a discrepância aí do que você percebe e do que é concreto de fato da realidade à sua frente da situação pode estar assim exagerada, né? Daí a gente precisa reconhecer que de fato eu estou precisando de ajuda, né? Porque se isso está me impedindo de viver algo tão importante para mim, não, de repente eu posso receber ajuda para viver O aquilo problema que é é que às vezes a gente importante não para tem mim. nem essa noção, Não sabe, tem, Sussuma? A gente sim. só acha que é assim o mundo. Que você não tem aquelas Sim, ferramentas, pode. que você não tem aquela capacidade. Não, eu já estava dentro do mestrado, a história era que aí eu conheço a Vivian que estava vindo de Minas Gerais, né? Já tinha feito o mestrado, jogo ela no Google, vejo ela lá na banca, né? E eu lembro que daí a segunda vez que eu vi a Vivian, eu falei, Vivian, não vou conseguir fazer isso não, meu. Tipo, tá sentado numa banca lá na frente de um congresso, tipo, aí ela virou para mim e falou: "Ah, vai". Sabe? Tipo, ah, vai. E é muito louco, né? Quando eu olho para trás e ver isso, sabe? Então, é uma coisa muito interessante porque a gente acha que às vezes as pessoas nasceram prontas, que elas já estavam ali. E o que eu queria trazer aqui como recorte, pessoal, que eu acho que é muito legal da gente falar aqui, que para lidar com essa insegurança nossa, às vezes a gente usa uma energia que funciona, só que é uma energia drástica, que causa muito mais dano. Então, para eu lidar com aquilo, com a minha pequenez, muitas vezes, o que eu faço? Eu uso agressividade. Dane-se. Eu vou lá. Quer saber? Se todo mundo é mais inteligente, mais dinheiro, o problema é deles. A gente vê isso em lutas de classes, sabe? A gente vê isso em lutas sociais, né, raciais, do tipo que aí a pessoa ela coloca a agressividade em cima daquele outro meio. Só que daí, como nós somos animais sociais, se eu usasse, por exemplo, a agressividade para chegar na Unifesp, eu ia ter que estar toda hora rebatendo, toda hora brigando. Isso não promove um bom contato social. Isso é horrível, né? Então, e acho que a gente vai tocar nisso, né? Que, como eu falei, é o nosso ponto. Mas eu posso usar a agressividade e posso usar a recompensa. Vocês entendem quando eu falo isso? Eu posso usar a agressividade. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá travado. Sim, a agressividade eu entendi. Agora a recompensa eu acho que não ficou tão claro. Usar a agressividade é isso, né? Eu vou lá, dane-se, sabe? Se alguém falar a mim, eu grito de volta, eu xingo. Isso socialmente é Mas uma essa bomba. Não é bom. agressividade é meio que uma proteção ao seu lado vulnerável, né? Para eu não A expor visão que você tanto. tem de si, que você é vulnerável, né? Exatamente. Isso, para Então, me aí proteger. sabe, eu vou latir antes de qualquer coisa, né? Eu brinco que é ser meio pincher. Não importa se você é uma pessoa já começa latindo, sabe? Isso é ruim socialmente, isso afasta as pessoas.
isso vai fazer com que a chance de você não obter sucesso é enorme. Então, se eu Na achasse que a verdade vida estava me julgando, é a pessoa que está operando num modo de alerta de luta. Tá se e sentindo ela tá, né? ameaçado O e problema é que ataca. para ela tá, como a autoestima é muito baixa, ela tá se sentindo acuada num ambiente que ela não domina, então a chance de querer ir para cima é muito grande. Isso é muito danoso, isso causa muito dano. Mas a recompensa, ela tem um outro, né? Como que é usar a recompensa também para proteger a minha autoestima? É falar assim, não, eu vou lá, porque daí eu vou ganhar dinheiro e no futuro as pessoas vão ver que eu consegui e aí as pessoas vão gostar de mim. Você encontra isso em pessoas que fazem cirurgia bariátrica, em quem está tentando ficar em forma para o verão, em quem está tentando conquistar um novo emprego. Você entende? Tipo, eu protejo a minha baixa autoestima pensando no que amanhã eu vou ter mais do que todo mundo. É um pouco, né? Tem um pouco da agressividade que a pessoa ela usa isso para subjugar o outro, mas ela está operando um sistema de recompensa. De chegar lá, qual que é o problema? Né? Eu tive uma paciente que candidata à cirurgia bariátrica e ela falava isso: quando eu for magra, todo mundo que me deu um pé vai estar lá nos meus pés. Porque eu vou conseguir os empregos, porque eu não vou ser mandado embora. E a gente sabe que essa não é uma realidade. Então ela está colocando na conquista o ser bem-quisto, né? E pessoal, o problema de você fazer isso é que se você não consegue, você desmorona, sabe? É Então, interessante que nesse caso a recompensa é provar para alguém, ou provar para os do outros. mundo, É sim. provar não para si mesmo, né? Para alguma Mas coisa por para causa do si. mecanismo que a autoestima favorece, né? Que é de comparação. Então, a pessoa desconhece outra forma de, de olhar para si, né? Porque você está sempre fazendo uma avaliação comparando. Esse modo de olhar para o seu valor sem se comparar é algo que às vezes a pessoa nem vê como possibilidade, sabe? Assim, eu acho que a gente conhece isso um pouco por estar nesse meio, mas não é comum, né? É interessante Não, essa. e assim, uma coisa muito legal, e acho que aqui vem uma crítica importante para todo mundo que está vendo a gente, que geralmente quando você pega coaches, sabe, esses influencers, eles vão te ensinar essas duas coisas, ou a agressividade ou a recompensa. Isso E é tem um ruim. risco ainda também, né? Mesmo quem tem uma autoestima muito elevada, né, Marcelo, assim, que às vezes num processo assim de mais curto prazo a pessoa consegue, também ela pode ir para um outro extremo de narcisismo, né, de ser muito Soberba, arrogante, é, subjugar os outros, né, achar que é melhor. E ainda assim ela continua vulnerável porque ela depende da validação externa. Então ela vai estar sempre buscando uma validação externa, mesmo subjugando os outros, né? e E aí aí ela pode pode se ser fechar, por né? É, Pode ser por agressividade também, né? Ou pode ser simplesmente de ficar sempre se esforçando ainda mais. Então nunca chega num ponto que vai ser suficiente, né? Então, sabe, eu tenho dois exemplos muito legais disso que você está falando, desculpa ter te cortado, Vivi. não, acho que São dois reality shows. Tem um agora que acabou de ser lançado no Netflix sobre chefes. São chefes que estão concorrendo uma vaga para ser o chefe de um hotel Langham de 5 estrelas. Você assistiu, eu Vivi? assisti esse aí. Você assistiu inteiro? Hã? Você assistiu inteiro? Assisti, o Chefe 5 Estrelas, que chama, se o pessoal quiser Tá. ver. É muito legal. E, na minha opinião, não sei se você concorda comigo, Vivian, mas aquele chefe nórdico, ele era muito acima da média. Ele era Sim. muito acima de todos que estavam lá, em capacidade, em manter ali, sabe? Mas ele era o quê? Muito arrogante, sabe? Não conseguia levar crítica, não conseguia lidar com crítica. E isso que foi o que. Porque quando ele saiu, ninguém te segura. Quando ele não entregou, ninguém te segura, Não, e sabe? assim, é Socialmente. interessante, né, assim, que o que fazia ele ser arrogante era porque ele tinha uma deficiência, e aí como é que a gente lida com a deficiência nessa nossa sociedade, né? Então eu tenho que suprir essa deficiência Então isso fez com que ele se ancorasse naquilo que ele é bom, que é a autoestima, né? Então eu sou Não, um e, excelente chefe, eu me esforço muito, e aí é muito complicado, porque aí vem essa arrogância, isso que a gente está discutindo, né? exatamente. E ele era acima da média tecnicamente mesmo. Sabe, eu Sim, acho que ele era, na minha opinião, ele era o melhor que tá lá. Mas é importante porque daí ele quer se proteger e causa mais impacto, daí ele tem que ser mais agressivo. Só usando um sim. outro exemplo, que daí eu tava vendo um outro reality show de sobrevivência,
E tinha um cara que era muito acima de todo mundo. E ele lidava com o outro dessa maneira. Não, eu que estou trazendo a comida, eu que fiz o abrigo, eu que não sei o quê, então, tipo, eu que mando. Né? Então, tipo, essa agressividade para proteger ali o meu saber social. Mas a hora que ele ficou doente, sabe, que é uma coisa que pode acontecer até com quem é muito bom, você não serve mais. Então, na hora da sua vulnerabilidade, você vai ser rechaçado se você protege a sua autoestima, né, pela agressividade. Então, pela agressividade, o dano é esse, porque pode gerar soberba e não contatos sociais. Pela recompensa, pode ser ruim, porque amanhã você vai estar comparando, tá? Você comprou um iate, mas o cara do iate do lado está com o iate cheio e você está com o iate vazio. Você vai se afundar também, né? Então, acho que aqui é legal a gente cair, pessoal, para a ótima alternativa que é da autoestima, que é a autocompaixão. Quando eu me Antes, trato de uma maneira. antes, Diga. antes de entrar, acho que é legal destacar que tanto a baixa autoestima como a excedida, né? A autoestima. Alta autoestima, né? Porque o pessoal acha que autoestima já é alta, né? Não, é alta autoestima. Em excesso, né? Que causa essa soberba ou essa atitude de subjulgar o outro, né? Subestimar os outros e hiperestimar a si mesmo, ambos têm uma distorção, assim, né? Tem um local cego que você não está enxergando, né? Um ponto cego. A gente fica fixado numa percepção de si e tem os pontos cegos. E fica lá girando em círculo lá, né? Só enxerga dessa forma. Tanto lá para baixo como lá para cima, né? Um ponto cego muito comum, Susumo, é quando eu lido com alguma coisa que eu não sou bom, mas mentalmente eu fico assim, não, mas em tal coisa eu detono. Mas em tal coisa eu sou super bom. E é muito comum você ouvir essa fala. Sabe? A pessoa ela tá num lugar que ela não domina, mas a única maneira que ela tem para lidar com esse desconforto é ficar mentalmente exacerbando naquilo que ela é boa. Isso também é uma espécie de fuga, sabe? E às vezes a pessoa pode se tornar muito a companhia dela não é muito boa, muito agradável, porque ela está fazendo isso o tempo todo. Né? E os dois extremos também te levam para o isolamento, né? Porque se você tem baixa autoestima demais, você não se expõe, e se você tem alta demais, você é muito melhor que os outros. Então, assim, você vê os outros de uma maneira muito competitiva. Fica é muito distanciamento. Você sabe que as pessoas mais agradáveis que eu conheço são pessoas que não estão competindo. É incrível isso. Sabe, se você pensar numa pessoa muito, muito agradável, todo mundo tem algum amigo, alguém que gosta muito, que é aquela pessoa que naturalmente todo mundo gosta. Se você vê, ela só é. Sabe, ela só está. Né? Isso acho que todo mundo aqui pode lembrar desses amigos e tentar espelhar um pouco esse viver, porque é um viver leve, um viver solto, um viver, né? Eu acho que a maior importância para isso é a autocompaixão, né, pessoal? Se eu consigo me encarar que eu sou esse ser humano que falho, que não sei tudo, e por não saber tudo, às vezes eu vou errar, e que eu estou dentro dessa curva de aprendizagem enorme, né? E essa curva de aprendizagem pede tempo e perseverança, né? Então a autocompaixão, ela me ajuda a tocar o erro. Não em cima de ok, você errou. Não quero errar. Mas o errar faz parte desse ser humano. Né? Então eu gostaria de ter a ferramenta, isso que eu conheço hoje, quando eu fui para a Unifesp, por exemplo. Eu teria ido muito mais leve. Eu teria ido muito mais. Isso aqui fica uma dica, se alguém quiser, para quem tem medo de falar em público, e eu já tive muito medo de falar em público. Mas quando eu ia falar em público e eu queria performar, era quando tinha crise, quando era um inferno. Sabe? Porque você está muito nessa avaliação do outro, então aí você começa a suar, a gaguejar, aí você vai ficar com mais vergonha ainda, isso é uma bomba. Mas quando eu comecei a ter aquilo que eu chamo de visão do doador, a vida ficou muito mais leve. Tipo, o que eu tenho é isso. E o que eu tenho, e isso aqui que eu tenho pode não ser muito para você, mas eu vou doar com toda sinceridade, eu espero que isso faça sentido. Quando eu comecei a trazer esse olhar para o meu coração, tudo ficou mais fácil. Sabe, eu lembro a primeira vez que me chamaram lá na Globo, no programa Bem-Estar, eu estava morrendo de medo, eu não sou ator, não sou jornalista, não sei como funciona, né?
E se você falar uma coisa errada, pode acontecer com todo mundo, de repente sua carreira pode acabar. Tipo, eu faço uma piada dos trapalhões que eu cresci ouvindo, minha carreira acaba, sabe? Mas eu lembro que o que me ajudava a lidar com esse medo no coração era: eu estudei para isso. A minha função é ajudar as pessoas. Estou tendo uma oportunidade de ir lá para chegar para mais pessoas. Então eu vou lá tentar o meu melhor e pode ser que não seja o suficiente para algumas pessoas. Você entende? Quando eu achei paz no meu coração, né, eu chamo isso de papel de doador. Eu acho que isso aqui pode ajudar muita gente que tem medo para tocar a sua vulnerabilidade, o seu medo. Sabe? É só o que eu tenho. E para algumas pessoas o que eu tenho é nada, mas para algumas pessoas o que eu tenho é bastante e necessário. Então é aqui que eu ajo, é aqui que eu vou me relacionar com o mundo. Para Eu acho que é mim, interessante. Ah, desculpa, Sussumo, pode falar. não, esse exemplo do Marcelo me vem algumas palavras assim, né, que tem um certo senso de dignidade assim, na relação consigo mesmo. Ó, é isso que eu tenho para doar, é isso que está no meu coração, né? Para mim isso tem um senso de dignidade enorme, assim, um senso de autoaceitação, né? De que eu olho para mim, olho para aquilo que eu carrego e tenho para oferecer e, e me contento com isso. E eu ofereço isso com sinceridade de coração, né? Então acho que esse lado da gente ao invés, né, no lugar de a gente se comparar com o que o outro está oferecendo, a gente olhar para a gente e a gente apreciar aquilo que a gente já tem na gente, né? Então essa aceitação, essa autocompaixão, esse sentido de me perceber que eu não preciso provar nada para ninguém exatamente. Por quê? Porque eu já posso, quando o Marcelo fala de um amigo que não precisa ou ficar se exibindo, ou precisa ficar sendo agressivo, ou se protegendo, né? É aquele que tá cômodo, num sentido de que eu não preciso buscar algo para me sentir pertencente exatamente ou para me sentir amado. Mas eu tô bem comigo, por quê? Porque eu olho para mim e me aceito daquilo que eu tenho a oferecer, daquilo que se apresenta na minha vida agora, né? Então, é muito sutil, mas é um passo enorme, assim. E não é que a gente já está completo e já atingimos a iluminação porque em algum momento eu fiquei em paz comigo mesmo. No dia seguinte, algo já me ativa e eu tô lá buscando alguma coisa, tô lá triste, com baixa autoestima por algum acontecimento. É a cada dia isso, né? A cada dia é um se reconhecer, a cada dia eu me olhar e será que eu aceito essa parte de mim que eu não gosto? Às vezes eu fico baixo, mas não é só isso que compõe a minha vida, tem outros aspectos da minha vida também. Sim, tem vários aspectos que eu posso me desenvolver e quero me desenvolver. Talvez isso tenha um olhar apreciativo com a vida, sim, né? De me colocar para frente, me colocar, experimentar, ser um novato em alguma área específica, né? Acho que esse é um convite interessante. Em que área da vida que você vive a sua natureza, que você se expõe e se desafia a ser novato a cada Na dia, assim. verdade, sabe, Susumo, eu acho que toda vez que a gente quiser crescer, se desenvolver ou ter novas habilidades, a gente vai tocar o nosso eu fraco, né? Então, isso é uma premissa para o crescimento. Por isso que dizem que o último degrau da sabedoria é a humildade. Porque, na minha opinião, você vai ter trilhado muitas vezes esse caminho, sabe? Quando Sócrates diz a única coisa que sei é que nada sei, isso me deixa em vantagem daqueles que acham que sabem alguma coisa, porque a característica básica da arrogância, da soberba, é o declamar a sapiência acima de tudo, de todos.
né? E a sabedoria de verdade, uma das maiores características é isso, do tipo, estou em total desenvolvimento. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: a ideia de perfeição é contrária à ideia de evolução, né? Então, porque o que é perfeito é estático, o que está crescendo, né, não é perfeito, não, o que está evoluindo não é perfeito. Então, poder abraçar, e eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção do que você trouxe, Susumo, e que é muito legal, que tudo isso se esbarra também num processo de autodesenvolvimento e florescimento como ser humano. Porque é muito comum as pessoas acharem que tristeza é algo errado, ou ficar, ou hoje eu estar com a minha autoestima para baixo é um defeito, principalmente em redes sociais, Hum. principalmente quando a gente O, pega. o, o- Marcelo, deixa eu voltar um pouco no que o Sussumo falou, porque eu acho que esse é um ponto, assim, eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque a gente não vive numa sociedade que a gente não precisa provar nada pra ninguém, assim, né? Eu acho que essa é uma dificuldade, sabe? Especialmente as pessoas que estão desprivilegiadas em algum ponto, né? Então, é difícil você assumir que você não precisa provar. Eu sei que, em última instância, isso é uma decisão nossa, porque a gente que vai lidar com todo o lado negativo disso e o positivo, né? Mas é muito difícil você se libertar disso a ponto de. Porque a gente vive numa sociedade que estimula o contrário, né? Assim, de você ser melhor, ou então de você se esforçar, né? Então é muito difícil a gente romper com ela, porque é como se você se sente solitário, né? Como se estivesse realmente nadando contra a maré. E aí, só para voltar um pouco na questão da autocompaixão que o Marcelo estava falando antes, eu acho que tem um ponto de comparação que é muito útil, assim, nesse aspecto da autocompaixão e da autoestima, que é, será que eu posso me comparar com aquilo que eu compartilho com as outras pessoas, ao invés daquilo que eu me diferencio delas, né? Porque, por exemplo, eu posso, isso é o que eu tenho para doar. Mas se eu começo a simplesmente, eu posso ainda, em algum momento, julgar que isso que eu tenho para doar pode ser muito pouco, né? Em algum momento eu posso esbarrar nisso. Eu acho que o que ajuda muito a sustentar é, ainda assim, primeiro estar do seu lado, mas assim, se eu começo a olhar para as pessoas que compõem essa sociedade, né, como pessoas que também estão fazendo o seu melhor e que também querem ser felizes, também querem não sofrer, né, que é a famosa humanidade compartilhada, né, da compaixão, eu acho que aí a gente consegue pisar num solo um pouco mais estável, porque ao invés de olhar, essa pessoa tem um grau muito maior que o meu, né, de escolaridade, ou tem muito mais dinheiro, mas ela também compartilha comigo esse desejo de ser feliz e de não sofrer, né? Então, se eu começo a olhar dessa forma, eu vejo que também há vulnerabilidade, que também tem muitas possibilidades, né, ou muitas habilidades ali que talvez eu não tenha, mas a gente compartilha isso, né? E aí eu acho que a gente consegue se relacionar um pouco melhor, sabe, assim, com a sociedade, né? Você tá no mudo, Marcelo. Então, eu acho que o problema disso, Vivian, é que um dos maiores problemas para nossa autoestima, principalmente quando a gente vem de uma situação visto socialmente como baixo, como inferior, né, ou de uma etnia ou uma classe social, um dos maiores medos que tem é o julgamento, sabe? Porque muitas vezes a sua ação no mundo, ela durante muito tempo não tem sido suficiente, sabe? A sua simpatia, o seu levar para o mundo, né? Então, quando você pega e fala assim, o outro também tá, é muito diferente, é distante, porque muitas vezes pra gente o outro tá muito mais inteligente, o outro é muito mais capaz, o outro sabe muito mais do que eu. E aí eu posso ter uma vergonha enorme de pegar e levar isso, Eu sabe? acho que isso é o que impede de você ver o outro, mas eu tô dizendo que isso também é cultivado, né? Sim, Eu acho que sim. do mesmo jeito que você vai cultivar essa postura de doador, você pode cultivar esse olhar para o mundo, né? Do que você compartilha em comum, ao invés... Porque tem muitos estudos mostrando isso, né? Que quando a gente começa a se conectar pela subjetividade, pela humanidade, né? Ao invés das características, dos estereótipos, aí sim a gente consegue se conectar, né? Sabe, eu antes de começar minha carreira, né, eu trabalhava com meu pai.
E aí uma cliente do meu pai, eu sempre gostei muito de ler, e lia muito, muito. Eu era um leitor, assim, bizarro, de ávido. Eu lembro que os clientes do meu pai chegavam e deixavam livros, assim, para mim, assim, sabe? E aí uma cliente do meu pai, ela falou assim, Marcelo, por que você, assim que você terminar a faculdade, você não vai fazer mestrado? Eu acho que é a sua cara, sabe? Entrar na vida acadêmica, coisa assim. Para mim, Vivian, aquilo que ela falou, ela chamava Guadalupe. Aquilo que ela falou para mim era um tipo, meu, ela não sabe o que ela tá falando. Sabe? Porque eu não conseguia imaginar a possibilidade, como, sabe? Então, às vezes, esse fortalecendo a gente, só tinha uma. Não adianta para as pessoas me falarem, tipo, como eram as pessoas na Unifesp. Eu tinha que ter estado lá, ou as pessoas que têm uma classe social maior. Eu concordo com você que, na minha opinião, isso que você trouxe é a saída para a humanidade, quando eu toco o outro ser humano de uma maneira subjetiva e dentro dessa base única, né? Mas com alguém com problema de autoestima, sabe, eu lembro que o que eu tinha que fazer assim, tá, tudo mesmo que eu fale seja uma bosta, sabe, é o que eu tenho. Você entende? Era difícil eu me conectar com aquelas pessoas que estavam ali sentadas. Porque aquelas pessoas estavam ali sentadas, e a gente sabe como é a sociedade, muitas vezes vão estar julgando, muitas vezes estão falando essa pessoa não devia estar aqui. Que é o que a gente faz muitas vezes, sabe? Então, para eu lidar com aquilo, eu tinha que lidar com tudo bem não fazer sentido. Tudo bem você não gostar, sabe? Mas é o que eu tenho, né? Eu acho que para chegar nisso que você trouxe, eu preciso no mínimo, um mínimo de eu poder me sentir humano também, sabe? Agora, e não agressivo, porque eu sou um cara grande, era fácil eu pegar o caminho da agressividade, sabe? Mas sei lá por qual motivo, talvez por leitura, por conhecimento, eu sabia que não era uma boa alternativa, sabe? Agora é difícil olhar, tipo, quando você tá num lugar, num palco, que você acha que você não sabe muita coisa e que todo mundo tá ali avaliando você, é muito difícil você, porque a gente não consegue fazer quando você sabe, quando você está na faculdade, você não consegue imaginar qual é o caminho que um doutor faz para ser doutor. Então aquilo parece um outro mundo, sabe? Parece algo intransponível. Então Eu acho que a gente parece que está a pessoa falando é de quase, de parece uma super-humana. duas. Oi? É que parece que a pessoa é quase super-humana, super-humana. Sabe? Eu acho Tipo, que a gente está parece que falando ela de tá assim. duas características que são fundamentais para a gente cultivar a compaixão, né? Uma não existe sem a outra, assim. Então, isso de estar do seu lado, de reconhecer o que você está sentindo, né? Eu acho que é um componente. É, mas a gente precisa também dessa humanidade compartilhada, que é isso que vai sustentar que, assim, sim, o que eu tenho como doador é suficiente, porque aquele ali que está me vendo é, também tem só o que ele pode doar, né? Ainda o que eu ver, porque é uma mudança da forma como a gente lê o mundo, né? Assim, na verdade, por isso que eu acho que a compaixão ela começa no mínimo como um complemento à autoestima. Eu acho que no mínimo ela tem que vir junto com a autoestima, se eu quiser continuar cultivando essa questão de autoestima, né? Mas ela pode ser uma substituta, inclusive, né? Assim, porque aí isso que você está falando é extremamente autocompassivo, né? Isso vem com muito treino. Porque é o que você falou, você vai continuar vendo o mundo como um julgador e tal, só que é mais importante hoje como você se acolhe nessa situação, né? Então é a forma É, como você vai poder se relacionar, né? o que eu quis dizer é que pra mim hoje é fácil eu chegar no outro e entender o outro. Peraí, travou. Não sei se estou te ouvindo. Sim. Vocês estão me ouvindo? Então, Vou Sim. complementar, estamos te ouvindo. é Vou, só pode desse. falar. É que pra mim hoje é fácil entender que o outro também é alguém, mas quando é, é muito fácil você endeusar, né, e você achar que você não pode estar naquele lugar, daí é muito difícil. É muito difícil você ver o outro como alguém que também tem dificuldade. Parece que as pessoas nasceram prontas e você não. É que Sabe? esses são os olhares, né? Da autoestima e da autocompaixão, que são diferentes, né? Então, quando você convida para autocompaixão como uma forma de lidar com isso, a gente muda, inclusive, a forma como a gente vê, né? O outro também. Me veio trazer a outra qualidade do coração.
que é mudita, né? No sentido da gente se alegrar quando a gente vê o outro se realizando ou se alegrando, né? Mas antes até disso, me veio... vou inventar agora uma autoestima infantil que não pode ser aquela baixa ou a excedente para cima, super protetora, né, que te impede de fazer as coisas às vezes, ou soberba, né, que subestima os outros, e uma autoestima madura, uma autoestima adulta, no sentido que a gente reconhece e abraça aquilo que a gente tem de único na gente, né? Porque, complementando o que a Vivian trouxe, que a gente pode cultivar esse olhar do que existe de comum entre nós, humanos, né? E isso nos fortalece, né? Eu sinto que amplia o nosso campo de atuação e de liberdade de ser, né? Mas o interessante é que, além de ver o que existe de único, na verdade de comum, é interessante reconhecer, acho que quando a gente vê alguém fazendo algo muito bem, a gente fica meio encantado, maravilhado, assim. A gente fica admirado e apreciando aquele ser humano se expressando de forma muito singular, né? E a gente acreditar que isso também está dentro da gente. Acreditar que a gente pode confiar e se sentir segura e aceitar isso que existe de único dentro de mim também. Então, eu me alegro com o que existe de singular e pessoal, e me alegro com o que existe de singular e pessoal em cada outra pessoa, e celebro isso. Então, minha autoestima não é exatamente numa comparação de uma performance de determinada atividade, mas é de um apreciar do quanto eu me permito e confio em expressar as minhas criatividades pessoais, as minhas potências singulares pessoais, e o quanto eu aprecio o outro. E para mim me lembra muito mudita, né? O rejoicing, a alegria empática, né? Essa realização pessoal que vem no presenciar a realização do outro também, né? Então, eu sinto que isso dá bastante liberdade, assim, e dá uma certa autoestima. Não, eu posso confiar naquilo que eu tenho. E eu sou muito único, singular nessa vida, apesar de ter muita coisa em comum, ser humano, com cada outro ser humano também. Complementando aí. Nossa, esse assunto tem bastante, hein? Vai que vai. Mas acho que a gente pode ir concluindo, né? Tem algumas últimas falas aí. Eu acho que assim, acho que eu já falei tudo que eu precisava, né, assim, mas eu acho que tem um caminho para além dessa comparação, né, assim, eu acho que e não é nossa culpa que a gente fique se comparando, achando que o outro é melhor, porque a gente é estimulado, né, assim, na escola, dentro de casa, a pessoa fala assim, o fulano já faz isso, você não faz, né, então como uma forma de estimular as crianças, eu acho estranho demais isso, assim, né? Assim, já desde uma infância tão tenra, as pessoas, mas olha só, o fulano comeu tudo, você não comeu, né? Ou então, na escola, ganha uma estrelinha. Então, a gente é muito estimulado a isso, mas não precisa ser assim, né? Eu acho que a gente pode viver nessa sociedade, mas também estando do nosso lado, né? No sentido de saber que você não vai agradar todo mundo mesmo e apreciando isso que a gente tem de único e
E ao mesmo tempo com essa postura mesmo, né? Que o Marcelo falou assim, isso é o que eu tenho. E também eu acho que se aproximar com esse olhar que eu falei antes, né? De que além de saber o que eu tenho de único, saber que cada pessoa também tem aquilo que é único nela e talvez ela também tenha esse mesmo medo que o meu, né? Assim, eu acho que começar a tentar criar essa dúvida pode ser muito útil pra gente, assim. Não precisa ser a única forma da gente se ver ou ver o mundo, né? Eu acho que essa é uma mensagem final, assim, que eu tinha. Tá bom. Bom, me veio como estaria se a gente fosse olhar para a autoestima, não de nós, pessoas individuais, mas como seria a gente vislumbrar a história da autoestima da humanidade? Será que a autoestima da humanidade tá pertinente ou está de acordo com a realidade humana? Ou está meio baixa? A autoestima humana, ó, não tenho esperança nessa humanidade. Né? Ou eu tenho confiança nas potencialidades humanas. Né? Eu sinto que como a Vivian colocou, né, a gente vive um racismo estrutural, assim, e a gente vive dinâmicas estruturais na nossa sociedade humana, culturais, estruturas culturais, né? E a diminuição, o próprio racismo, né? A gente tratar seres humanos com privilégios e não privilégios, restringir grande parte da população de acesso à educação. Isso bagunça, assim, para mim, a nossa autoestima humana, assim. Bagunça no sentido de são altos e baixos, assim. Então, acho que tem um aspecto que pode ser pessoal, né? Acho que o Marcelo fala bem sobre isso. Depois de um grande fracasso, às vezes a gente fica com uma autoestima muito baixa e é ir para o fundo do poço. Mas às vezes é tocando o fundo do poço que a gente se impulsiona para cima, né? Então isso faz parte, esses altos e baixos também, da nossa própria percepção da gente mesmo, né? Então eu sinto que a humanidade também tem seus ciclos, assim. E eu pessoalmente sinto esperança na autoestima humana dela enxergar cada vez mais diverso e amplo as potencialidades da gente co-criar a nossa história, né? Então é só uma reflexão final aqui sobre a autoestima humana, de quão capaz nós somos e de quantas possibilidades e habilidades a gente tem para serem descobertas ainda da nossa própria natureza. E aí a gente vai viver de acordo com uma amplitude de vida assim que para mim a gente não imaginava. Eu tenho uma visão otimista da autoestima humana aqui. Marcelo, quer colocar? Eu acho que eu tô com delay aqui, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Acho que não, né? Sim, estamos te ouvindo. Pode falar. Que bom, que bom. É porque tá tudo com delay aqui, mas que bom que vocês estão me ouvindo bem. O que eu diria acho que tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento humano e do crescimento humano, sabe? Ah, então, ah, bom, a minha fala final é uma fala que eu sempre falo em cima disso, né? Trate-se com carinho, você está aprendendo. Nós somos um ser em desenvolvimento. Temos um coração humano que vai sentir, que já sentiu tudo aquilo que é possível a gente sentir
e que vai continuar sentindo, né? O mundo está mudando, ele está o tempo todo em transformação. Então tem horas que a gente vai estar lá em cima, tem horas que a gente vai estar lá embaixo, e isso faz parte do que é viver e do que é vida. Então trate-se com carinho, né? Você tem uma expressão única no mundo. Não é perfeita, mas não pode ser perfeita, como eu peguei e falei, né? É de um desenvolvimento. E que a gente possa, em momentos de dificuldade ou de não se sentir tão forte, ter a coragem de tocar a vulnerabilidade do que é ser humano, porque isso é a maior força que tem, sabe? Virar para si mesmo e falar, ok, é ruim, tá difícil, eu tô com vergonha, mas eu vou continuar tentando o meu melhor, sabe? E mesmo que as pessoas não gostem, achar essa força é muito importante. E uma coisa que vai ajudar muito a achar essa força é ter pessoas ao seu redor que te ajudem nisso, porque achar isso sozinho é muito difícil. Então procure ter aí uma qualidade boa de pessoas que te suportam, uma boa rede de apoio e que entendam a vulnerabilidade humana, o que é, sabe? Porque aqui eu tô falando nem sempre os pais são bons nisso, nem sempre pessoas da família são bons nisso, né? Mas tente achar e tente ser essa pessoa também, né? E nisso eu acho que a gente está junto. É isso. Beleza, pessoal. Então, obrigada pela companhia de vocês. Espero que esse episódio tenha sido útil. E curta aí, né? Compartilhe se você acha que alguém pode se beneficiar. Classifique esse episódio, compartilhe aqui com a gente seus comentários também. Tudo isso faz com que a gente chegue mais facilmente, né, a outras pessoas. E aumente a nossa autoestima também. Tudo de bom, até mais. Até, pessoal. Meu pessoal, até mais.